Bah! Galera, voltando, então agora o assunto é resíduo em água, professor. Sempre é uma discussão muito grande em que as pessoas reclamam que o agricultor acaba colocando defensivo no solo que vai para a água e que contamina a água. Nos explique isso aí melhor. Sabe que isso também é um assunto bastante polêmico, né? E muito usado pela mídia sensacionalista, né? Me lembro que há um tempo atrás houve uma divulgação muito grande, né? Município, Passo Fundo teve resíduo tal produto, Bento Gonçalves, assim por diante, Zero Hora publicou, né? E os resultados não mostravam a verdade. Inclusive eu fui entrevistado por vários jornalistas, né, sobre esse assunto. Me lembro bem de um jornalista de Bento Gonçalves. Me ligou, né, fez uma entrevista no telefone. Professora, e esse negócio de resíduo em água aqui em Bento Gonçalves, foi encontrado tal produto, que a água está toda contaminada, assim por diante. E eu disse, não, vamos com calma. Primeiro, de onde tu tirou que a água está toda contaminada? E comecei a questionar ele. Daí comecei a mostrar os resultados e os dados, e ele me ouviu e tudo. E eu disse, esse cara não vai botar a entrevista no rádio. Dito certo, não colocou, porque foi contra os interesses do sensacionalismo, né? Isso acontece muito nessa minha área, eu estou acostumado. Em 82 eu participei de um programa em cadeia nacional ao vivo, com um dos maiores mentirosos que já existiram na área ambiental, José Lutzenberg. Famoso. Sobre agrotóxicos, e que me levou a fazer agronomia. Não sei se cabe um pouco da minha história. Fala! Eu estava em dúvida entre medicina e agronomia. E aí eu estava no segundo grau no ENAV, e a agronomia naquela época fazia semana acadêmica. E quando eu fiz tinha ainda exatamente, semana acadêmica. E o baile do chopp da agronomia e a semana acadêmica. E tinha, só com uma diferença, abria a semana acadêmica para o público em geral, segundo grau. Coisa que no nosso tempo, depois de estudantes, não tinha, era só para estudantes, né, de agronomia mesmo. E eu me inscrevi, e essas palestras eram à noite. E eu fui assistir uma palestra à noite, e era no comercial, clube comercial. Né? E o Lutzenberg veio dar uma palestra. E o Lutzenberg falou um monte de coisas, ele foi considerado o mito da área ambiental, né, o precursor. E ele colocou as questões ambientais e falou em desmatamento e tal, e eu era um cara muito estudioso, muito de ir na biblioteca e tal, né? Ouvi atentamente, fiquei apaixonado pelo Lutzenberg. Mas entre ficar apaixonado e ouvir e aceitar o que ele falou, e eu nunca fui de aceitar, de procurar confrontar e pesquisar. Sempre questionou. Questionar, eu fui para a biblioteca. Aí quando comecei a pegar os livros, eu disse, mas esse cara tá brincando, esse cara tá mentindo. Aí no próximo ano ele veio de novo. Eu disse, não, mas esse cara fala, todo mundo ouve o que ele falou, porque a Lutzenberg é verdade. Não pode ser assim, não pode se comportar como gado. O pessoal tem que verificar se eu vou fazer essa agronomia. E fui fazer agronomia, entendeu? E desde o início da agronomia como estudante, eu comecei a estudar área ambiental, comecei a estudar toxicologia. Não tinha disciplina no curso de agronomia. Depois, não existia na época. Como eu comecei a dar aula antes de me formar na biologia e tal, e já era professor no segundo grau, quando eu me formei, o Elmar me contratou e houve uma reforma curricular e eu introduzi a disciplina de toxicologia na agronomia. Até hoje, a única faculdade do país que ensina toxicologia é a agronomia de Passo Fundo, né? Espero, porque eu saí de lá em 2015, espero que estejam com a cadeira ainda. Da cadeira ainda, né? Enfim, e aí participamos desse programa em 82, foi lá no Rio, né? O produtor era o Maurício Sherman, que era o produtor do programa da Xuxa, ao vivo. E era um júri simulado, foi chamado Tribunal do Povo. Então o Lutzenberg falava sobre produtos fitossanitários, as mentiras dele, e eu contestava. E tinha um tribunal que foi escolhido ao acaso, pessoas, teve um jornalista, teve um deputado federal pelo Mato Grosso, Marcel Tadano, que eu me lembro até hoje, consumidores comuns. E tinha um juiz, um desembargador aposentado que conduzia o programa. Então, réplica, tréplica, aquela coisa tal. Depois, a última intervenção não tinha direito a isso. E partia para a votação do tribunal, né? Então, o pessoal votava. E, bem, o Lutzenberg chegou lá no local da gravação com um cientista alemão de assessor, meia dúzia de assessor.
Eu tinha o quê? 22 anos. Eu me formei com 19, comecei a dar aula na universidade de 19 para 20, estava com 22, 23 anos. Comecei a dar aula na agronomia com 1980, 19, fazendo 20 anos. Tava ali e eu aceitei o debate, com um mito, né? Podia ter acabado com a minha carreira ali, né? Sim. Ao vivo, em cadeia nacional. Eu tenho gravado em fita... VHF ainda. Tem que transformar isso num... Com certeza. Bem, foi para votação e o pessoal do júri popular votou a meu favor. O Lutzenberg desabou, né? Acabou com o Lutzenberg. E aí eu comecei a minha carreira e as multinacionais a me contratar como consultor. A Andef me contratou como consultor por um bom tempo e tal. E aí eu alavanquei a minha carreira, né? Para te ver como tem coisas interessantes. Ali eu podia ter acabado. Se tivesse perdido o debate, tinha acabado, né? Mas é que é muito fácil tu colocar suposições. Mas trazer dados comprobatórios é outra questão. É outra questão. Foi que eu peguei no pé do Lutzenberg, porque ele não mostrou nada e eu fui com um monte de dados, né? Bem, voltando à questão de resíduos na água, em 2011 nós não tínhamos também um programa de monitoramento rotineiro com relação a isso, né? E o pessoal sempre pegava... É muito fácil tu dizer que a água está toda contaminada sem ter a responsabilidade de provar isso. Isso aí, a gente escuta muito essa frase, a água está contaminada. Não, mas sem responsabilidade, é muito fácil. Ou como lá em Curitiba, numa palestra que eu dei lá, que eu apresentei todos esses dados e uma pessoa no final da palestra disse, agora vocês estão abertos, eu estou aberto a perguntas, a contraposições, alguém que não concordar com algo que eu não falei, pode contrapor, vamos debater, traga fatos, argumentos, dados, né? E uma pessoa da palestra disse, olha, eu não concordo com nada que tu falou na tua palestra. Mas, tudo bem, por quê? Baseado em quê? Porque na minha imaginação é tudo diferente. Se tu pega a tua imaginação, use ela para um fim melhor. Eu não vim de Passo Fundo a Maringá, preparei... Tu não sabe quantas horas eu levo para preparar uma palestra de 1 hora. Para debater a tua imaginação. No imaginação. mínimo é 100 vezes mais, porque eu atualizo tudo para tu vir aqui dizer que na tua imaginação tu não concorda. Mas tu vê o ponto nós chegamos. Aí em 2011 teve uma portaria 2914 do Ministério da Saúde que criou o Vigiágua, Programa de Vigilância da Água para Consumo Humano, que avalia de forma rotineira em todo o país a partir da obrigatoriedade dos órgãos responsáveis pelo abastecimento, pode ser municipais, pode ser empresas contratadas, que nem nós no estado contratamos, os municípios têm a responsabilidade legal constitucional do saneamento e tratamento da água. Ou eles fazem com recursos próprios, ou eles contratam terceirizados. Mas tem que existir. Aí, por exemplo, a Corsan é a principal no estado. Esses dias um prefeito falou, porque a água aqui do meu município... a Corsan não trata, não sei o que. Não, prefeito, o senhor que é o responsável. Ou o senhor trata, ou o senhor contrata a Corsan, uma empresa para... A Corsan não vai vir fazer isso de graça para o senhor. A responsabilidade legal é do município. E esse programa envolve a União, o Estado e o município. Então, por exemplo, Passo Fundo é a Corsan. Então, a Corsan, por essa legislação, ela é obrigada a fazer análise de resíduos de produtos químicos, vários produtos, não só produtos fitossanitários, análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos da água, todos, é uma infinidade enorme, são centenas de análises diárias que se faz. 24 horas, se não me engano. 24 horas, eu já vou comentar quando se fala que a água de poço artesiano é melhor, já vou comentar, isso é outra inverdade. E entre os analitos está produtos fitossanitários. Essa portaria, por uma série de critérios e estudos, seguindo padrões internacionais de consumo de água, produtos, uso dos nossos produtos no Brasil, os mais utilizados, os riscos à saúde e ao ambiente desses produtos, escolheu 27 produtos, certo? São obrigatórios. No Rio Grande do Sul, em 2014, o Estado editou uma portaria que ampliou para 73 produtos no Rio Grande do Sul. Essas análises são feitas mensalmente, se publica um relatório mensal, semestral e anual. Está lá no site do Ministério da Saúde, junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Eu fui buscar esses resultados. São centenas de parâmetros físicos, químicos e biológicos. E
a forma como eles sistematizam nas planilhas Excel é tudo misturado, e isso tu imagina, centenas de parâmetros para cada município no país todo, tá? Diferentes órgãos de abastecimento. Tu tem que entrar um por um, linha por linha do Excel. Eu levei 4 meses inteiros só para separar os produtos sanitários, para nós termos um dado oficial do que realmente tem de contaminação. Fugindo do limite de detecção, fugindo do limite de quantificação e entrando na água no que nós chamamos valor máximo permitido. Como é que se obteve esse valor máximo permitido para cada produto? Né? Em função da tua ingestão diária de água média, que eles consideraram 2 litros, em função das características tóxicas do produto, potencial de carcinogenicidade, de mutagenicidade, comportamento ambiental, degradação mais rápida, mais lenta, potencial de contaminação de água, assim por diante. Negócio feito de primeiro mundo que não deixa nada a desejar para qualquer outro trabalho feito semelhante no mundo inteiro. Ele avalia a água no sistema, na bacia, ou seja, antes da estação de tratamento, avalia o resíduo dentro da estação de tratamento e avalia a água que chega na tua torneira, que é o que interessa, Sim. que chegou na minha que vai torneira. ser consumido. Exatamente. Entre os vários gráficos e tabelas que eu sistematizei, né, por exemplo, começou em 2011. 2011 a 2014, em torno de 350 mil análises. Depois vamos falar dessa questão de amostra significativa ou não. Tanto para resíduo em alimento como para água. Outra mentira que falam e que nos debates eu tenho que, durante 40 anos, repetir a mesma coisa. Né? 350 mil. Qual é o percentual de amostras com valor acima do máximo permitido? Mas aí que tá, a gente já colocou antes que uma coisa é você fazer a detecção da substância, de qualquer substância que for. E acredito que a residual dos remédios que a gente consome ainda seja maior, porque, né, elas vão parar direto através da urina em muitas fontes d'água, infelizmente. Mas uma coisa é você fazer a detecção da existência daquela substância. Outra coisa muito diferente, que esse é o problema das rádios de Passo Fundo, quando ocorreu o escândalo do glifosato, foi exatamente isso, que falaram que havia a presença da substância. Ok, perfeito, mas existem outras N substâncias muito piores, provavelmente, em outra concentração. No entanto, ninguém voltou para falar, está abaixo do permitido ou acima do permitido do que vai causar algum dano ao ser humano. O problema é a falta de clareza na comunicação. Não digo falta de clareza, às vezes é intencional. Exato. Me desculpe, mas é intencional. O jornalismo hoje deixa muito a desejar. Mas tudo bem. Bem, de 2011 a 2014, sabe qual foi o resultado? 0,66%. Bem, o que foi encontrado nesse 0,66%? Não foi encontrado glifosato acima do VMP. Aqui em Passo Fundo não foi encontrado glifosato acima do VMP. Foi encontrado glifosato dentro do limite de quantificação. Eu tenho esses dados, quanto por cento e tal. Aldrin, dieldrin, DDT. E o que seria isso para quem não sabe o que é, professor? Bem, são clorados, aldrin, dieldrin, DDT, clorados, que foram usados até o final da década de 60, 68, 70, proibidos, não mais usados no Brasil a partir de 72, que por serem produtos que tinham uma persistência ambiental elevada, por isso que deixaram de ser usados, 20, 30 anos, ainda você encontra no ambiente. Mas a cada ano que passa, você vai ter uma possibilidade de encontrar esses produtos cada vez menor, porque eles estão se degradando. Apesar de ter uma lenta degradação, eles se degradam. Então, ou seja, o que foi encontrado nesse 0,66 são produtos que não são de uso agrícola. Ou até podem ter sido em algum momento, mas já foi ultrapassado. Nós estamos falando de 70 para 2022, são 52 anos. Isso me recordou muito aquele livro, se não me engano, Primavera Silenciosa. Da Rachel Carson. Isso, houve a detecção de substâncias e a elas foram atribuídas, se não me engano, eram pinguins envolvidos, então no Polo Sul, alguma coisa assim, que haviam as substâncias e que elas estariam ocasionando mortandade de animais, que em X anos, basicamente, a humanidade estaria aniquilada
por conta da presença dessa substância. Podemos falar do Raquel Carson, mas deixa eu finalizar os dados Fica aqui. à vontade, professora. Depois, a Anvisa publicou um relatório de dados cumulativos, que não tinha sido publicado, 2015 a 2019, que eu cataloguei início desse ano. Eu levei 2 meses para conferir, né, a responsabilidade de não só catalogar, sistematizar, separar os produtos fitossanitários, ver produto por produto, se está abaixo ou acima do VMP, se está abaixo do limite de quantificação, se está no limite, se está no limite de detecção. Essa é a responsabilidade que a gente tem, o comprometimento com a verdade. Sim, é falar e comprovar o que está falando. Então, ó, 2015, sabe qual foi o percentual? 0,77. 2016, 0. 2017, 0,012. 2018, 0,0045. 2019, 0,025. Média do período, 0,021. O que se encontrou? Aldrin, dieldrin, DDT, DDE, carbofuran, que é um inseticida carbamato que não foi utilizado. Isso a nível de Brasil. Eu vou finalizar com uma declaração depois bastante contundente. Resultado, então, olha. O maior que o VMP no período de 2014 a 2022, 0. Resultado, nível de contaminação da nossa água de beber, 0,063%. Isso Brasil. Agora vamos para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é mais impressionante ainda. Passo Fundo, que tinha glifosato e assim por diante. 2014, 0,54, amostra acima do VMP. Aí, tecnicamente, eu vou chamar de contaminação. Sim. O resto é mentira. 2015, 0%. 2016, 0,69%. 2017, 0%. 2018, 0%. 2019, 0%. Total, 2 amostras Em quantos anos? Média do período. 5 anos, 2 amostras com resíduo acima. Nível de contaminação 0,21. Agora, no último período, 0% de contaminação, último ano. 0% de contaminação. Posso afirmar com toda a segurança que eu nem afirmei com a dieta em relação a resíduos em alimentos, frutas e hortaliças. Nós temos dos menores índices de contaminação de água de beber do mundo, se não o menor. Menor que a Europa e os Estados Unidos, para comparar, em termos de contaminação de água. Nós temos os menores índices, se não o menor índice de contaminação de água. A nossa água de beber é extremamente segura. É extremamente segura. E aí vem o pessoal e diz, não, eu pego água de poço artesiano, que nem todos são artesianos, né? Nem todos, a maioria não é. Porque essa água é de alta qualidade. Como você vai dizer que uma água é de qualidade se ela não é monitorada e não tem avaliação dos parâmetros? Como é que você vai afirmar que não é qualidade? Então, você pega uma análise, uma água da Corsan, do sistema de abastecimento, que os caras fazem análise de centenas de parâmetros físicos, químicos, biológicos, diariamente, 24 horas por dia, e mostra, ó, não está contaminado, e você diz que essa água tem menor qualidade de uma água que tu pega e que tu não sabe o que tem lá dentro. Aliás, e outra questão, nitrato e nitrito está cheio, né? Eu só sei porque tem análise. Aí que tá. Outra questão, eu tenho poço artesiano porque nós estamos com outorga, porque nós estamos numa área onde o serviço não chega. Sim, aí a lei permite. Exato. Não chega o serviço de abastecimento de água até a nossa lavoura. E, no geral, nós que somos agricultores, o que a gente busca quando faz análise dessa água, que é feita religiosamente de tanto em tanto tempo? O que se passa? O que tu está buscando lá? Qual é o medo? O nosso poço, se não me engano, tem 134 metros de profundidade. Ainda assim, o medo é de contaminação por E. coli. Não é por glifosato. Não, no entanto, a pessoa vai, eu não tenho absolutamente nada contra, todos são nichos da produção agrícola, mas um produto derivativo de uma adubação orgânica, que eu digo não adubação orgânica, porque orgânico na verdade é químico, mas o alimento chamado orgânico na gôndola do supermercado, qual é o maior índice de contaminação nesse alimento? E. coli. Bactéria. No entanto, a pessoa vai lá e muitas vezes faz a aquisição desse alimento achando que está trazendo um benefício para a saúde da sua família. No entanto, 270 vezes mais caro que um produto tradicional feito dentro de todas as normas, com responsabilidade, 270 vezes mais caro.
e ainda por cima com esse elevado grau comprovado de contaminação por E. coli, inclusive óbitos agregados ao consumo do produto. No entanto, na nossa agricultura, nenhum caso de óbito constatado por ingesta de alimento com problema. Viu, Camila, Cristiano? Aí vamos entrar numa questão, assim, eu acho que agora estamos na sequência, assim, falamos em resíduo em alimentos, em falamos água. em resíduos em água. Vocês poderiam me perguntar, mas será que o consumidor, o cidadão comum, sabe exatamente o que é um alimento seguro? Não. Eu posso dizer para Acredito que vocês, não. certamente, que o nosso consumidor não sabe o que é um alimento seguro. Por várias razões. Primeiro, percepção errada de risco que ele tem. Segundo, falta de informação. E terceiro, muita desinformação. Então, assim, por exemplo, essa questão dos resíduos. Né? Se trabalha com muita desinformação em cima do cidadão comum, ele não tem capacidade de entender informações complexas como essa, entender o que é esse valor máximo permitido, é difícil, é toda uma história, toda uma coisa, e ele tem que confiar em você. Então, o grande problema que eu enfrentei nos debates sempre foi isso. Eu tinha uma plateia que toda, inicialmente, antes do debate, era contra mim. E aí tinham os palestrantes, colegas, os meus debatedores, que vinham lá, porque está tudo contaminado, porque é isso, porque é aquilo, e não apresentavam dado nenhum. E por último vinha o Claude, que tinha que desmistificar isso aí. Eu vinha com dados. Eu já começava em desvantagem no sentido de, vocês estão mal informados. Né? Parem, olhem para o que eu vou falar, o que eu vou mostrar e comparem com o que eles estão dizendo, o que eles estão demonstrando do que eles estão falando. Então era todo um processo bastante complicado. Então, falta de percepção de risco. Exemplo, falta de percepção de risco. Não existe segurança 100 e não existe risco zero. O risco nos acompanha da vida à morte. Ao se nascer, já se corre o risco de morte. Ou seja, o risco nos acompanha do berço ao túmulo. Não existe alimento 100% seguro. A questão é toda, qual é o alimento mais seguro? E aí nós temos que comparar o seguinte, quais são os itens que contribuem para a segurança do alimento? Contaminação biológica, bacteriana, contaminação química, e o universo da contaminação química é muito grande, contaminantes naturais. Os nossos alimentos, eles têm componentes que são nutricionalmente adequados, mas muitos são tóxicos. O café tem a cafeína, que é tóxica numa determinada dose. O tomate tem 450 substâncias que compõem o tomate. Tem o licopeno, que ajuda a prevenir câncer de próstata no homem, mas tem outras substâncias que podem ser tóxicas ao homem. Do próprio alimento, do próprio da natureza alimento. do alimento. A maior parte dos toxicantes e os toxicantes mais tóxicos conhecidos pelo homem são naturais. É o contrário, os caras colocam que o tóxico é algo que vem da indústria, do homem, da síntese química. Né? Se tu pegar o leite, por exemplo, e eu estou falando não é opinião, eu tenho dados aqui. Meu computador é uma biblioteca. O leite, ele é um alimento associado ao maior risco de câncer de próstata. Os meus urologistas não sabiam disso. Aí quando eu coloquei isso lá na consulta, eu te mando um monte de artigo para tu ler. Por quê? Principalmente o leite desnatado. Um cara adulto como eu, o homem, não tem nada que tomar leite. Então o leite, ele é considerado pela própria Organização Mundial da Saúde, está lá na lista dos prováveis carcinógenos. Por quê? Porque o leite, no caso de um adulto, um homem adulto, a mulher não tem próstata, é óbvio, então é risco ao homem. Nós temos o seguinte, muito cálcio. E a ingesta elevada de cálcio, ela aumenta a produção de um hormônio chamado IGF, Insulin Growth Factor, que lá na próstata, nas células epiteliais da próstata, faz com que elas se transformem em células neoplásicas, que podem dar origem a câncer. Então, o risco de uma ingesta maior de leite no adulto homem leva a um risco maior de câncer. Agora, risco é uma coisa, ocorrer o câncer é outra. Sim. Então, assim, tem estudos mostrando que para cada copo de leite que tu toma, o risco aumenta 2, 3 vezes. Tudo é veneno, nada é veneno. Existe uma situação. Então, o que nós temos que ter? Uma dieta o mais variada possível e o mais adequada possível. Esse negócio de dizer que carne vermelha é ruim, então assim, eu tenho amigos que passaram a vida toda comendo carne vermelha,
tá certo? Inclusive devem a sua existência, dos seus pais e tudo, à carne vermelha, e devem ao seu cérebro. A Tem um expansão do cérebro. supostamente inteligente a carne vermelha. Se tivesse só permanecido comendo só vegetal, teriam desaparecido. Né? Que de repente, de uma hora para outra, sem mais nenhuma razão científica, não vou mais comer carne vermelha, está mal porque eu virei vegano. Pelo amor de Deus, onde que nós vamos parar? Então falta essa percepção de risco, né? Então nós temos que perguntar, qual é o alimento mais seguro? O tradicional, aí nós temos 3 tipos de alimento. O tradicional, o transgênico, você lembra? Sim, Logo no claro. advento dos Nossa transgênicos. Senhora. O que eu dei de palestra no Brasil, mostrando segurança de transgênico. Transgênico ia mudar teu DNA, e eu mostrava, gente, se transgênico mudasse do teu DNA, nós teríamos virado boi. Não, gente, Porque de e outra tanto coisa. que nós comemos de bife, Exatamente. teria virado boi. Essa uva, o senhor deve concordar que tem um código genético. Uhum. Eu vou fazer a ingestão dessa uva e eu não vou virar uma uva, nem uma joaninha, Não. que a nossa produtora ficou muito chocada que no verso da farinha branca existe um percentual aprovado de presença Aceitável. de insetos. Então a gente já come insetos há muito tempo, no entanto eles têm um índice proteico elevadíssimo. Então por ter um gene de um inseto dentro de uma planta de soja, em absoluto quer dizer, porque eu já faço o consumo de, meu Deus, quantas cadeias de genoma que a gente come todos Mas os falando, dias. se nós formos falar em inseto, tem a pergunta que não quer calar. E as abelhas, professor? Ah, tá. Finalizando a parte de segurança então, de alimentos, antes de entrar nas abelhas, gostaria de lembrar que existe o conceito de segurança de alimentos, tem 2 abordagens, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa é isso que nós vimos falando até agora, a questão de presença de supostos resíduos, contaminação biológica, química, enfim, física, né? E a quantitativa é a quantidade de alimento para alimentar as pessoas numa população crescente que vai atingir 9 bilhões. E eu falava que o consumidor não tem exatamente o conhecimento do que é um alimento seguro. Isso é por questão de desinformação, falta de percepção de risco, existe uma percepção errada, ou seja, nós temos, o cidadão comum tem a percepção de que tudo que é natural é bom e seguro e tudo que não é ruim e perigoso. É bem o contrário, a maior parte dos intoxicantes são naturais e os mais perigosos são os naturais. Para nós toxicologistas não interessa se é natural ou artificial, o que faz o veneno é a dose, tudo é veneno, nada é veneno. Veneno de cobra natural. Exatamente. E voltando para a questão então da segurança alimentar, na época do advento dos transgênicos eu fui muito requisitado para palestrar sobre a suposta segurança ou não segurança de transgênicos. E aí, dentro de um processo racional e de honestidade intelectual, o conceito de segurança é relativo. Algo é seguro ou é mais seguro em relação a Alguma X, coisa. Y, Z. E aí eu fui montar minhas palestras em cima do que nós tínhamos. Nós tínhamos os alimentos convencionais, que segundo o senso comum são altamente perigosos, são responsáveis por câncer, por Alzheimer, por abortos, em função dos agronegócios, e o agronegócio brasileiro é um terror, é criminoso. Essa é a ideia que se tem, o cidadão comum tem, mas continua comendo e vivendo bem com o nosso alimento. Tínhamos o advento do transgênico, como uma tecnologia nova, e como tudo que é novo traz um medo, tu sai de uma situação de conforto, né? Isso traz um medo, e a salvação da pátria, que é o viés ideológico, dos orgânicos. O orgânico é capaz de produzir alimento em escala, que não é verdade, né? Hoje, se fala muito da produção de arroz orgânico do MST, a produção de arroz orgânico do MST não é capaz de alimentar o Brasil em 2 horas. 2 horas depois está todo mundo morrendo de fome. Precisaríamos de uma área... não tem escala. Não tem escala. Para ter a escala que tem hoje, nós precisaríamos de uma área agrícola 200 vezes maior do que existe no mundo hoje. Acabaríamos com toda e qualquer floresta do mundo Aí que inteiro. eu vejo a hipocrisia dessa questão da escala alimentar. No momento que tu acredita que um produto é mais viável ou mais sustentável do que outro e ele teria que desmatar a Amazônia 10 vezes, ele não é sustentável, ele não é adequado ambientalmente, ele não é nada, ele é péssimo. Daí, voltando para a questão, exatamente isso que tu colocou, essa é uma das questões. Eu fui analisar orgânico. Aí eu fui analisar
a segurança do convencional, do orgânico e do transgênico. Do transgênico a questão era a tecnologia de recombinação, então. Do convencional a contaminação química. E o orgânico, fui analisar a contaminação em geral. Não me preocupei com economia de escala, porque eu já sabia que isso não tem economia. Não é viável. E se não tem economia de escala, não é sustentável. Porque a sustentabilidade, o que é o conceito de sustentabilidade? Eu perguntava muito para meus alunos da universidade, o que tu entende por sustentável? Todo mundo fala. Produzir com o menor recurso possível, eu acredito. Na menor área. Consumir Você menos pode, recurso. sim, Se consumir menos recurso e produzir alimento, ele é mais sustentável. No Sim, momento que tu menos tem que poluidor. consumir mais recursos, no caso, tu não usando o defensivo, tu vai ter que usar Aumentarem muito a área. a área. Então, tu vai consumir mais recursos, né? Então, assim, ó, eles divagavam e não sabiam responder. Isso é bem simples. Sustentável é a garantia de continuidade do teu negócio ao longo do tempo. Isso é ser sustentável. E isso implica em eficiência econômica, implica em questões ambientais e sociais. Esse é o famoso tripé da sustentabilidade. Então, como é que um sistema de produção que tem o seu nicho de mercado e que virou moda, né? Tu ir no mercado e dizer que tu comprou um repolho orgânico, custa 5 vezes mais e tu vai analisar nutricionalmente, ele não é diferente, não é melhor que qualquer outro Nem alimento. o sabor. Isso nem provado. sabor. Tá Aí provado. as pessoas têm, inclusive a minha família tem. Quando tu pega um cacho de uva que veio do teu pomar ou do teu parreiral, você tem um vínculo emocional com aquilo. É imediato que tu acha aquele alimento mais prazeroso, porque ele tem uma alta gama de sentimentos envolvidos. Agora, tu provar, não tem como provar, porque não existe essa diferença. Nem no laboratório é fácil de provar. O que é um alimento orgânico? Às vezes é mais fácil de provar que é orgânico devido à contaminação do que devido ao sabor e às características nutricionais. Porque tu não consegue provar. É impossível. Não, Mas é muito difícil, concorda? Não, tem muito trabalho e já prova isso aí. Por exemplo, a questão de sabor, as características organolépticas, é bem fácil de tu derrubar isso aí. Tu coloca lá 15 pessoas numa câmera fechada, dá uma laranja orgânica, dá uma laranja não orgânica e o cara experimenta sem saber o que é. A ou B, qual é a mais gostosa? A ou B. E vai, nos 12, e aí vê o resultado. Então, todas as pesquisas mostraram, todos isso são relatórios da FAO, comprovando, da Organização Mundial de Saúde, mostraram, orgânico é uma grande mentira. Não tem economia de escala, são muito mais caros, não tem condição de sustentar uma população de 9 milhões, não são nutricionalmente melhores que os outros e, na questão de segurança, contaminação, não são mais seguros. Porque eu comparei os dados de contaminação biológica e química, a contaminação biológica por bactérias que matam centenas de milhares de pessoas por ano é muito maior, e a contaminação química. Muitos produtos ditos orgânicos que não usam apresentam produtos fitossanitários resíduos. Dados da Agência de Proteção Ambiental Americana, monitoramento, mostraram mais de 100 resíduos de diferentes produtos fitossanitários em alimentos orgânicos. E aí, tudo bem, vamos partir da hipótese que não tem resíduo de produto fitossanitário, mas vamos ver os outros contaminantes. Por exemplo, micotoxinas, hepatotóxicas, nefrotóxicas, carcinogênicas comprovadamente ao homem. Nos alimentos, eu tenho todos os dados de pesquisa, nos alimentos orgânicos, por não usar fungicidas, 200, 400, 500 vezes mais. Comparei sopas orgânicas, farinhas orgânicas, aqui, a partir dos dados que eu tenho aqui. Conclusão desses estudos para as minhas palestras: o alimento menos seguro é o orgânico. É menos seguro que o transgênico e menos seguro que o convencional. Por essas Pra quem- contaminações. Além da falta de economia de escala. Então, aqui os dados. Pra Querem quem tá- discutir? Vamos discutir. Para quem está assistindo compreender, uma planta que não leva o que a gente chama de remédios é uma planta exposta. E ela é atacada por doenças, assim como nós humanos, e ela mesma vai ter em si daí toxicidades. No momento que tu apresentar uma espiga saudável e tratada de milho para uma vaca e uma totalmente podre, eu tenho certeza, intuitivamente, que a vaca vai escolher a de melhor aspecto. Porque da mesma forma, quando tu vai ao supermercado, tu jamais vai querer o tomate com furinho, a berinjela com furinho, tu vai ir
instintivamente Não, no alimento. e em é determinado muito aspecto. claro nessa parte de fungos que causam toxinas, porque o fungo acaba tendo essas toxinas, que a gente sempre lembra na faculdade que porcas criadas com grãos com micotoxina causa abortamento do feto, As né? zearalenonas do milho, né? Mas assim, ó, outra coisa que nas pesquisas que eu fiz para fundamentar as minhas palestras, uma vez que você não defende a planta com o uso de produto sanitário contra um patógeno, um fungo, uma bactéria ou uma praga, essa planta, metabolicamente, ela vai produzir as suas defesas naturais, assim como nós. Então, lá na bioquímica, no metabolismo lá que a planta possui, nós temos um metabolismo primário, que é o essencial para a síntese de proteínas, de gorduras, de carboidratos, para a sustentabilidade da planta, crescimento, desenvolvimento, chegar no fim de ciclo, aquele metabolismo primário que a gente chama. E tem o metabolismo secundário, que é o metabolismo que produz as defesas. É um desvio de rota metabólica a partir de um metabólito chamado ácido chiquímico. Então, eu tenho vários livros publicados que eu leio, está na minha biblioteca lá, que eu estudo, leio, sobre isso. Então, na hora que tu não defende, a planta se defende. Então, nessas palestras eu mostro, por exemplo, análises de resíduos de toxinas naturais produzidas pela própria planta para se defender desses patógenos, comparando uma sopa de legumes, essas que a gente compra no mercado, feita por alimentos orgânicos, legumes orgânicos e não orgânicos. Então, por exemplo, tem uma substância que as plantas produzem que nós usamos como medicamento. Foi um dos primeiros medicamentos introduzidos no mundo. Deixa eu pensar. Fala, mas eu sei qual é. Por uma empresa alemã, que até hoje está sendo usado. Penicilina? Penicilina. Não. Não? Ácido acetil salicílico. E aspirina. Aspirina. A gente A fala planta os nomes. produz aspirina. Bayer. Daí, nas sopas com hortaliças orgânicas, a quantidade de aspirina, ácido é 400, 600 vezes maior que no orgânico. Ácido acetil salicílico é um remédio, em determinada concentração é um veneno. Por exemplo, está nos grupos dos medicamentos que mais intoxicam, dos analgésicos, é aspirina e paracetamol. Mas talvez devesse estar ali, então, na composição E é da natural. sopa. E essa aspirina não é produzida num reator da Bayer. Hoje é uma commodity, não é mais detenção da Bayer. É produzido por uma planta. Nada mais natural do que uma aspirina produzida pela própria planta ou uma micotoxina produzida por um fungo. Nada mais natural. Então, quebra a mentira de que tudo que é natural é bom e tudo que não é natural é ruim, né? Então, vejam vocês como é complexa essa questão de conceito do que segurança alimentar, o que é, o que não é. Às vezes a gente troca 6 por meia dúzia e a meia dúzia é pior que o 6, né? É o que está acontecendo. Então, eu acho que é fundamental que o cidadão comum comece a se dar conta disso aí e comece a ouvir quem realmente entende do assunto. Porque, por exemplo, nesse longo tempo da minha vida aí, eu tenho discutido muito com médicos e nutricionistas, tá certo? Tem um peso muito grande Da quando área falam. tem um peso muito grande como formador, mas médico não estuda nutrição. Não, e outra E não coisa. estuda toxicologia. E nutricionista não estuda toxicologia. Então vem o nutricionista e me diz o seguinte, que alimento ultraprocessado é ruim para a saúde, que nós temos que comer o mais natural possível. Eu disse assim, eu pergunto para ele, tu vai assumir a responsabilidade de abastecer 9 bilhões de pessoas, sendo que a maior parte dessa população está no centro urbano e a concentração urbana é cada vez maior, a ponto de que o produtor rural não é mais rural, é urbanícola, porque a maioria do Com produtor certeza. rural está morando na cidade e administrando seu negócio lá fora. E como é que tu vai? Tu quer voltar na época do cara da carrocinha com o leite, que ele tirava com a mão, sem higiene nenhuma, Sim. entregava de porta em porta, Sem e você refrigeração. acha que isso é mais seguro que o leite fornecido pela indústria que tem laboratório com análises diárias? Pessoal, a questão que eu falei no início da responsabilidade e comprometimento com a verdade. Nós vimos, havia uma propaganda muito grande, a mídia, colocando que nossas frutas e hortaliças estão altamente contaminadas, o que não, demonstrei com dados oficiais que não é verdade. A questão da água, a mesma coisa. O que na prática essa divulgação irresponsável, sem a devida investigação e comprometimento com a verdade vai levar? Vocês têm ideia? Consequências disso.
falta de comprometimento com a verdade, falta Sim. de responsabilidade pelo que Basicamente, fala ou uma histeria divulga. coletiva, porque a pessoa vai no supermercado tensa, com medo, e buscando recursos que ela não teria como pagar, né? Então, vamos dizer que assim, essa suposta alimentação tida como a melhor, ela é caríssima, ela é extremamente elitista e na realidade ela não é a melhor, né? Mais Como a longe, gente já- mais longe ainda, você tem uma ideia? Eu vou colocar para vocês. Então essa divulgação, ela leva exatamente o que tu falou, Camila, a uma histeria coletiva. Qual é a tendência do consumidor? Ele vai no mercado, ele não compra tomate, ele compra menos fruta, menos hortaliça. A nossa ingesta do brasileiro diária de hortaliças está em torno de 200, 250 gramas. O mínimo recomendado para fins de saúde é 350 gramas. Então nós já estamos ingerindo Abaixo. menos fruta e hortaliças do que o mínimo recomendado. Bom, Bem, essa ingesta acima de 350 gramas diária de fruta e hortaliça, qual é o benefício para a nossa saúde? De acordo com as pesquisas todas, ela nos possibilita uma redução em 32% da incidência de câncer, em mais de 17% na incidência de doenças cardiovasculares isquêmicas, que são as duas principais causas de morte no mundo todo e no Brasil. Certo? Enquanto nós temos 160 mortes por ano de intoxicações por produtos fitossanitários, sendo a maior parte tentativa de suicídio, mais de 80%, nós temos 260 mil mortes de câncer por ano e mais de 300 mil de doenças cardiovasculares. eu já Então, entendi onde o senhor estão quer discutindo e estão combatendo a gota do oceano e esquecendo do oceano. Isso é uma utilização do dinheiro, perda de tempo e de energia discutindo algo que não é problema e esquecendo o que é problema. chegar. Enquanto a geração que está nascendo hoje, com os recursos que nós temos já disponíveis, ela tem a possibilidade de viver 100 anos, nascidos hoje. Existem pesquisas dizendo que a próxima geração é a primeira que vai viver menos do que a nossa geração, infelizmente. E isso é um derivado em muito da falta de informação. Porque, pelo que eu entendi aqui, aonde que tu quer chegar? A questão da longevidade. A pessoa que faz a menor ingestão de frutas, verduras, vegetais, etc., ela vai viver menos. Tem porque uma ela predisposição, pelo menos, tem a uma vida mais maior curta incidência. de doenças. Não, na verdade, isso que tu colocou é um aspecto da questão. O aspecto que eu queria colocar é o seguinte: essa mídia, ao fazer toda essa propaganda enganosa, colocar essa polêmica, né? E o objetivo é comercial, de vender mais, chamar atenção, né? E quando de vez em quando não aparece alguém do sistema jurídico para aparecer e toma uma medida, às vezes até viesa a própria legislação, né? Como aconteceu aí com a questão da uva, né? Que o Ministério Público do Trabalho se adiantou e começou a tomar medidas antes de uma investigação mais completa que prejudicou a imagem das empresas, e hoje a Polícia Federal conclui que não tem nada a ver. Então, assim, você tem a população consumindo menos frutas e hortaliças do que já consome, aumenta o risco, a predisposição ao risco de câncer, doenças cardiovasculares, que são as mais prejudiciais. Esse é pessoal que coloca isso dizendo que está preocupado com a saúde e que está defendendo a tua saúde. Na verdade, o cara está só te prejudicando a saúde, porque está te enganando com desinformação E querendo ou não, e está te levando a tomar a decisão errada. Essa né? visão que nós temos que o orgânico é derivado da agricultura familiar está completamente errônea. No momento que tu vê uma margem gigantesca de lucro em certo setor, várias grandes corporações estão investindo no setor de orgânicos. Sim, o Onde selo açúcar vende, não, né? o O orgânico, selo o selo vende. É oportunidade de negócio. de negócio. Agora, só para finalizar, ela falou de agricultura familiar. Eu acho, você é produtor, tu também é. Eu não sou produtor, apesar de viver do agronegócio profissionalmente, né? Mas eu acho um absurdo falar em agricultura familiar, não familiar. O agricultor, dito não familiar hoje, quem é que toca o negócio? Família. Família. O agricultor dito familiar, quem é que toca o negócio? Família. Independente do tamanho, quem é que toca o negócio? Família. Quem é que põe todo dia o seu patrimônio em risco para produzir alimento para esse pessoal depois dizer que está tudo contaminado? Família. Então, isso faz parte da estratégia
e do viés ideológico que vem lá de Goebbels, da propaganda Sim, nazista, com certeza. de vida para enfraquecer e nós dominar. Então, não vamos entrar nessa. A agricultura é uma só. Exato. O agricultor familiar que não for eficiente em qualidade e escala, não for competitivo, não sobrevive. O grande produtor que não tiver essa mesma característica, não sobrevive. Exato. A agricultura é uma só. A agricultura é uma só. E a agricultura brasileira, graças a Deus, é muito eficiente. Da porteira para dentro, é um exemplo. Eu quero fazer Essa é a realidade. última pergunta, professor, que é uma bem Cabeluda. que seria, e as abelhas, professor? Estão Tem- por aí voando, Olha, produzindo mel. Hoje, como Não, mel. tem a pergunta que eu te faço é que tem bastante gente comentando que está diminuindo a apicultura por intoxicação por neonicotinoides, por moléculas da agricultura. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, essa história começou lá na Europa, né? Se observaram lá uma síndrome chamada morte súbita, o desaparecimento de colônias, né? Onde você tinha, assim, como característica para diferenciar de uma mortalidade decorrente de uma intoxicação aguda, por exemplo, alguém que aplica um produto fitossanitário tóxico à abelha durante uma visitação numa florada e tal. Então começou a se verificar essa situação na Europa. E se aventaram várias possibilidades para essa morte súbita, desaparecimento, que se caracteriza por colônias desorganizadas, sujas, falta de abelhas operárias e assim por diante. Não se verifica a mortalidade de abelha, grande número de abelhas mortas da colmeia, próxima à colmeia. E se aventou modificação climática, porque especular é fácil, né? Modificação climática, diminuição da pastagem apícola pela expansão da agricultura, advento dos transgênicos, que mais? Uso inadequado de produtos fitossanitários, toxicidade de produtos fitossanitários e assim por diante. E aí começaram as pesquisas a nível do bloco europeu no sentido de buscar as causas reais. E uma das prováveis causas que se aventou, hipótese de pesquisa, foi o uso de inseticidas neonicotinoides. Aí o pessoal começou a investigar. Primeira coisa que eles começaram a investigar, em função do comportamento ambiental e toxicológico. E alguns neonicotinoides, e mais o fipronil, que não é neonicotinoide, é pirazol, é um inseticida, eles realmente são muito tóxicos para a abelha, alguns deles, nem todos. Né? Tem alguns que não são tóxicos para a abelha. Obviamente, se aplicado em cima de uma abelha, vai matar. Sim. Toxicidade aguda. Começaram a fazer análise de resíduos de inseticidas, fungicidas, neonicotinoides em geral. Em pólen, geleia real, abelhas, gutação, na água de gutação, por exemplo, do milho, na seiva, e encontraram resíduos. Não só de neonicotinoides. Encontraram resíduo fosforado, de carbamato, de piretroide, de neonicotinoide, de vários herbicidas e de vários fungicidas. Eu tenho a maior parte dos trabalhos, fiz um compilado, uma análise técnica, uma discussão que houve aqui no Rio Grande do Sul, que eu participei de todas as discussões com o Ministério Público, com os apicultores e todos, mostrando isso. Primeiro fato, o fato de você ter uma análise de resíduo. Apareceu fipronil lá, 0,1 microgramas, parte por milhão. Não significa que tenha matado a abelha. Pela seguinte razão. Tem que ver se a concentração ali é uma concentração tóxica. Letal. sim, como Letal, tudo que a gente exatamente. vem colocando até agora. Dessas análises de resíduos, o que eu vi é o seguinte, a presença de outros produtos, mais de 100 produtos que você vai encontrar, e as concentrações dos outros produtos em relação aos neonicotinoides é N vezes maior. E aí você tem inseticidas como fosforados, carbamatos e piretroides que também agem no sistema nervoso dos insetos. Porque eles aventaram nessas pesquisas que esses neonicotinoides, mais o fipronil, provocavam alterações na capacidade de percepção alimentar das abelhas, aquelas que saem forragear, buscar o alimento, na capacidade de aprendizado e memória, né, porque é um processo complexo, a abelha percebe, isso aqui, esse pólen é meu alimento. Aí ela tem que buscar, localizar o alimento onde está, a distância, construir um mapa espacial
uma sistemática de orientação Para passar para as e outras. lá buscar voltar toda uma comunicação, a famosa dança, né? Comunicar aos outros operários, ó, você vai as geocoordenadas todas, vai lá que esse é o alimento que nós precisamos. Todo um processo. E daí tinha alguns trabalhos que mostravam que concentrações subletais de neonicotinoides poderiam alterar a percepção, a capacidade de voo, memorização espacial, capacidade de memória, né? Alterar algumas colônias no sentido de fazer com que as operárias coletoras começassem a atividade de coleta mais cedo do que numa idade mais jovem do que o normal, que uma colmeia é toda uma sociedade super organizada, com divisão de trabalho muito bem feita, né? E começaram a aventar com neonicotinoides. Então, os resultados de resíduos mostram, por exemplo, que muitos desses produtos que eles estavam achando não se encontravam resíduos em água de gutação ou na poeira das semeadeiras de tratamento de semente, que ali não fazia aquela poeira que gera. Aqui no Rio Grande do Sul tentaram proibir o tratamento de sementes a nível de granja, né? Só com empresas credenciadas em função disso. Quer dizer, parte para uma atitude jurídica sem ter uma fundamentação técnica antes, né? Será que realmente é isso? Então, todos esses estudos não foram conclusivos, não mostraram a relação entre o uso de neonicotinoides e a CCD, a Síndrome de Desaparecimento Súbito de coelho. Pelo contrário, a partir de toda a produção científica na área, se fizeram estudos de meta-análise, que ficaram muito em moda agora por causa do Covid, né? Não falta estudos de evidenciar a meta-análise. O que é uma meta-análise? Pega toda a produção científica, analisa todos os trabalhos, vê os problemas de metodologia ou não e chega a uma conclusão. Esse trabalho que eu fiz para discutir, eu peguei 895 artigos científicos, mais todos os relatórios das autoridades europeias. E a partir daí eu fiz essa análise. E o que eles fizeram também. Conclusão, não tem nada de definitivo que estabeleça a relação entre o uso de neonicotinoides, apesar de serem muito tóxicos, alguns deles, mais fipronil, com a síndrome de desaparecimento de abelhas. Desculpa insistir, professor, mas é que a gente aqui lida com mitos. E eu ouvi muito falar que a questão era sobre o 2,4-D, que acabava com as floradas e, por consequência, a abelha ficaria sem condições de prover seu alimento e, por isso, as colônias desapareceriam. Onde é que entra essa questão? Já vai entrar. Porque, deixa eu te falar, lá na minha lavoura fazemos o uso, claro, todo correto do 2,4-D, e eu não venço lidar com tanta abelha, e não só de um tipo, de vários. As nativas também, não só as nativas, italiana, africanizada. Então, assim, ó, você encontrou lá resíduos também de 2,4-D em coisa, tá entendendo? Então, se chegou a essa conclusão, não há relação e muitos resultados apresentam falhas, gaps de pesquisa que a gente diz. Mas lá na Europa foi restringido o uso de clotianidina, de imidacloprid, de tiametoxam. Não. Na Europa existe, assim como na legislação brasileira, o chamado princípio da precaução. Por falta de suficientes evidências científicas sobre o caso, que não é o caso, porque todas as evidências mostravam que não havia uma relação conclusiva, pode-se tomar uma medida. Qual foi a medida que a comunidade europeia tomou? Suspende o uso de clotianidina, tiametoxam e imidacloprid. Possível relação com CCD. Possível. Com falhas e falhas e falhas e mais falhas. Isso. Aí veio a onda, começou a morrer abelha aqui, a onda que poderia ser isso. Vamos voltar para a pesquisa no Brasil. O que aconteceu na Europa? Como não há evidência científica e aplicaram o princípio da precaução, os produtores se sentiram prejudicados por não uso dos neonicotinoides. Aquela questão de alternativas no Brasil não são as mesmas alternativas do produtor europeu. Por falta de alternativas aos neonicotinoides na Europa, os produtores de vários países na Europa entraram na justiça contra a decisão da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar e conseguiram liberação do uso de neonicotinoides. Aqui no Brasil, veio toda a onda. Então, ia nos encontros para discutir, vinha uma pessoa e apresentava lá resíduo de fipronil, 0,00. Veja, é o fipronil que está matando, síndrome. Foi feito um trabalho muito sério, organizado pelo Sindveg, que analisou essa situação no Brasil
E a Unesp e a Universidade Federal de São Carlos fizeram um monitoramento nas colmeias, nas propriedades, e chegaram à conclusão que no Brasil não existe cientificamente comprovado nenhum tipo de síndrome Não, e outra de coisa, desaparecimento num das país, abelhas. eu tenho mais de 25% da minha área de preservação. Então é muito mais complicado de não achar abelhas onde existe 25 ou mais por cento de mata nativa Tá Área preservada. do que numa Europa que tem muito menos. Não. Não tem Então 3%. talvez isso lá aí. não haja tantas abelhas, mas aqui, meu amigo, vai me desculpar. Pelo que eu posso averiguar, elas não estão em Não, e extinção. outra coisa, lá na Europa os estudos de meta-análise concluíram que provavelmente o impacto maior é a expansão da agricultura, em função do desaparecimento da área. O que os estudos no Brasil mostraram? Um percentual devido ao mau uso em eucalipto, cana-de-açúcar, aquela questão da aplicação, não é síndrome, é mortalidade, é diferente. Síndrome de desaparecimento é uma coisa, mortalidade de abelha devido a uma má aplicação é outra. Mostrou também o seguinte, que nessa questão, um conflito produtor e apicultor só vai prejudicar o apicultor. Por quê? Porque a maior parte dos apicultores coloca suas caixas nas áreas dos produtores. Na hora que houver esse conflito, o produtor vai dizer, tira tuas caixas daqui, porque não me interessa mais. Então, essa é uma situação onde o produtor e o apicultor, eles são parte do mesmo problema e da mesma solução. Então, não interessa conflito. Então, a questão é você criar ferramentas de comunicação entre produtor e apicultor no que diz respeito àquelas situações onde há má aplicação dos produtos, de comunicação e assim por diante. Porque os estudos mostraram, tanto na Europa como aqui no Brasil, que a maior parte da mortalidade, não CCD, a maior parte da mortalidade se deve, inclusive, ao próprio problema de manejo dos apicultores das colmeias. Eles têm que trocar a rainha uma vez por ano. A maior parte não troca. Isso te dá uma consanguinidade muito grande que ao longo do tempo você deteriora e a mortalidade genética. A questão de controle de fungos, de ácaros também, a visitação para o manejo e a manutenção das colmeias, que tem que ser no mínimo uma vez por semana. A maioria não faz isso, larga lá. Então, a maior parte dos problemas de mortalidade é o próprio manejo por parte do apicultor. Perfeito. Então, é outra situação de inverdade. E o que você queria aqui no Rio Grande do Sul, no início, o Ministério Público, a Secretaria de Agricultura, uma lei para proibir o uso do neonicotinoides. Aí eu te pergunto, neonicotinoides tem alternativa? A questão da alternativa. Tu pode até proibir, desde que tu tenha alternativa para a produção agrícola. Aí eu fiz uma análise de alternativas, onde os neonicotinoides são usados. Todas as culturas, modalidade de uso e assim por diante. Para diferentes pragas, praga por praga, eu fiz análise, tenho aqui. Tem situações, por exemplo, cultura da soja. Você não controla esses tenecos subsinatos, não tem alternativa para neonicotinoide. Você não consegue. Mas você aplica neonicotinoide de soja para controle de tamanduá. É lá no início do período vegetativo. Tamanduá não tem não florada. é o tamanduá, aquele tamanduá bandeira. É um insetozinho. Tá bem? É um insetozinho, um besourinho. Você, quando tiver incidência, que você tiver que aplicar, é lá no período vegetativo. A soja não é uma cultura beneficiada pela abelha. Não é tão visitada pela abelha. E assim por diante. Então, nós estamos a ponto de proibir o uso de neonicotinoides. Só vai nos prejudicar. Proibir o tratamento de sementes da propriedade em função de uma situação científica que não tem comprovação. Certo. Então, eu até sugiro aqui para vocês, a partir daí o Sindiveg, o sindicato, criou um programa chamado Colmeia Viva. Certo. Esse programa, Se não me engano, esse programa estava no Expo Direto 2023. ele visa a conciliação e realmente a solução dos problemas de manejo, de uso inadequado. E foi criado o Plano Nacional de Boas Práticas Agricultura-Apicultura, com uma série de ferramentas que facilitam a comunicação entre as duas partes prejudicadas, porque os dois são prejudicados na questão. E até acho interessante fazer um programa com eles. Né? E até porque, professor, nós temos mais 5 minutinhos e eu não quero deixar o senhor embora sem antes fazer uma pergunta que me fazem muito na rua. A correlação do agente laranja e agricultura.
Não tem nenhuma correlação. Pois então. Agente laranja é uma coisa e... Bem, o que é o agente laranja? Ficou famoso pela Guerra do Vietnã. O agente laranja é uma impureza do processo de síntese industrial de alguns herbicidas do grupo dos clorofenóxicacéticos. 2,4-D, 2,4,5-T. O agente laranja é o 2,4,5-T, Não, né? não é o 2,4,5-T. É uma composição. Não é uma composição. É uma impureza do processo industrial. Certo. Tá? Era, não é mais, há muito tempo. Toda vez que você sintetizava lá na década de 50, o 2,4-D entrou no mercado mundial lá na década de 50 do século passado, ó, nós estamos lá. Quem está falando isso está desatualizado mais de 100 anos. Você tinha como impureza o famoso agente laranja, que é uma paradioxina, uma dimesoparadioxina, que existia numa concentração X nas formulações de 2,4-D, 2,4,5-T, picloram, usado muito em pastagem de camba e assim por diante. Esse agente laranja, ele tem um potencial teratogênico, ou seja, uma vez uma mulher gestante, dentro dos 3 primeiros meses de gestação, se exposta a uma concentração capaz de causar isso, pode ter aborto, pode gerar uma criança com um defeito congênito. Olha quantas coisas eu coloquei até chegar ao defeito congênito. Aí usaram, daí terminou a guerra, começou o aparecimento de crianças com defeitos congênitos. E de ambos os lados, né? Veteranos americanos com incidência de câncer, com problemas. E aí assim, ó, houve uma ação na justiça dos veteranos da Guerra do Vietnã, alegando que muitos veteranos morreram de câncer, com leucemia, assim por diante, que era impureza. Foi feito um estudo muito grande e eles perderam na justiça essa ação, porque ficou comprovado que mesmo com a impureza lá, não era suficientemente capaz de produzir isso aí. E a partir disso, na década de 60, ali mais para o início da década de 70, o processo industrial de síntese 2,4-D e outros herbicidas do grupo que tinham as impurezas foi aprimorado. E foi reduzido a um nível baixíssimo que não causa problema. Então, agente laranja não tem nada a ver com 2,4-D, muito menos com 2,4,5-T, muito menos com picloram, de camba e assim por diante. Então, foi um capítulo de uma situação de síntese industrial de um período curto e que se vinculou com a Guerra do Vietnã, entendeu? Então, a agente laranja não é 2,4-D, a agente laranja não é 2,4,5-T, não tem nada a ver com o uso do herbicida, o uso agrícola, muito menos com as doses utilizadas. Sim. Era uma impureza que lá na década de 70, no início da década de 70, já foi eliminada do processo industrial. Foi só um período lá que foi usado, eles tinham grandes estoques, tinham essa necessidade de guerra e usaram. Perfeito. Não existe, o cara que procurar alguma moral na guerra é um imbecil, né? Que não existe moral nenhuma em guerra nenhuma, né? Professor, não sei se o Cristiano quer encerrar, mas eu tenho muito a agradecer. Esclarecemos muito hoje, aprendemos muito. Foi bem denso o programa, né? Foi denso, mas é que o tema era muito complexo e muito debatido em sociedade. Não tinha como ser diferente. Professor, muito obrigada. Conseguiu ficar satisfeito com a história dos 4D? Muito satisfeita. Mais tranquila muito também? Satisfeita. Já que tu usa? Muito obrigado. Foi um baita bate-papo, né? Queria agradecer à Quinta do Conde que nos recebeu aqui, a Agrocerate, a Agrometa, a Cencerros, a Save Farm, que também é um apoiador, e a OR Genética e Sementes, que está nos ajudando aí nessa batalha de mostrar o agro para a sociedade. Perfeito, é isso aí. Então, um brinde ao episódio de hoje, que foi uma aula sobre toxicologia. Espero ter colaborado com o esclarecimento. Agrobar!